Boa tarde a todos. Estamos inaugurando o podcast mensal do projeto de extensão Leitura e Saúde com a temática Ler, Escutar e Viver. O podcast vai ficar disponível nas plataformas YouTube, Spotify e Facebook. E o link ficará disponível na bibliografia do Instagram do projeto e no grupo do Facebook, @Leitura e Saúde. Para acompanhar esse bate-papo, temos a presença ilustre da Franciele Carvalho, que é bacharel em Psicologia Clínica pela PUC Minas e foi bolsista de iniciação científica na pesquisa Sentidos Existenciais, Manifestos em Cartas de Suicidas. E da psicóloga clínica Jaqueline Ferreira, que atualmente atua na equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde de Chalé, com grupos de tabagismo, saúde mental e gestantes, curso de acompanhamento terapêutico, o LARGI, o FMG, curso de incursões no território, uso de álcool e outras drogas pela ESP-MG e protagonista no projeto de extensão Cuidar de Quem Cuida, também da UFMG. Vamos começar o nosso bate-papo. A nossa primeira pergunta do dia é, em relação para a Jaqueline, qual é o propósito e os objetivos do projeto de extensão CDQC? O projeto foi criado no início da pandemia, né, pela professora Carla. Vinculado ao curso de Gestão de Serviço de Saúde, que é da Escola de Enfermagem. E ele foi um projeto com a parceria do Hospital das Clínicas, nesse tempo, né, de incertezas, um projeto para enviar mensagens aos profissionais da saúde como forma de acolhimento, valorização, conforto, nesse momento em que muitos ficaram afastados de suas famílias, né? E essa questão do isolamento social que mexeu muito, e para eles que são a linha de frente, ainda um medo, né? O medo da pandemia, foi uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa, tudo muito novo. Então, assim, eu acho que as mensagens chegaram no momento assim, para acolher, um momento para confortar, para valorizar, né? E a importância deles nesse período, né? Ótimo, Jaque, muito importante. Franciele, e o projeto de pesquisa Sentidos Existenciais, Manifestos em Cartas de Suicidas? Então, Fernanda, esse projeto foi uma parceria entre o Instituto de Criminalística de Belo Horizonte e a PUC Minas. Foi realizado em 2015. O Instituto de Criminalística tinha a proposta, né, fez a proposta para a PUC Minas de transformar o arquivo deles em material de pesquisa. E na época, eu era monitora da disciplina de existencial humanista, e nós nos interessamos, né, eu e o professor, pelas cartas, pelos bilhetes de suicidas que tinham nos arquivos do Instituto, nos laudos periciais, né, das mortes por suicídio. E aí nós fizemos um trabalho, então, nós fomos até o Instituto de Criminalística, verificamos quais laudos tinham de suicídio do ano de 2011 até 2015, e quais deles tinham cartas. E aí nós fizemos a transcrição dessas cartas e, posteriormente, uma análise existencial, né, do conteúdo dessas cartas. Qual que era o objetivo, né, o objetivo principal dessa nossa pesquisa? Compreender o ato suicida a partir da última produção do sujeito, né, que morreu por suicídio. Então, a nossa intenção não só era, como ainda é, porque nós ainda fazemos várias análises dessas cartas, compreender, entender, né, o que o sujeito que morreu por suicídio tem para nos dizer ali nos últimos minutos, nos últimos dias, nas últimas semanas, antes de cometer o ato. Então, nós fizemos uma análise dessas cartas, verificamos ali os conteúdos que tinham em comum, né, e nós acreditamos que compreender um pouco mais do suicídio a partir de cartas de pessoas que morreram por suicídio nos dá uma base para atuar, nos dá elementos para atuar na prevenção do suicídio. Porque a gente consegue compreender melhor o que acontece ali nesses últimos momentos, pelo menos nesses casos específicos, e fazer, assim, uma ligação disso com a teoria já existente sobre prevenção, sobre comportamento suicida. Então, esse foi o nosso objetivo, nós ainda fazemos análises, foram 60 cartas analisadas nessa pesquisa, e, paralelo a esse projeto, a essa pesquisa, nós trabalhamos também com um projeto de prevenção ao suicídio, que consiste tanto no atendimento
no consultório, a pessoas com pensamentos suicidas, pessoas que perderam alguém para o suicídio, como também ao trabalho de palestras, de orientação, né? O nosso objetivo é orientar a população de que o suicídio tem prevenção, de que nós podemos prevenir um suicídio e ter ações, né, que podem ajudar as pessoas com comportamentos e pensamentos suicidas. Prosseguindo, a nossa segunda pergunta do dia é: os livros, cartas, a leitura pode ser ferramentas para a prevenção do suicídio? Se sim, como? O que vocês pensam sobre isso? Eu acredito que depende muito, né? Cada caso é um caso. Eu acho que sim e não. Porque se uma pessoa está muito deprimida e com uma dificuldade de aceitação, porque alguns nem aceitam, né, o tratamento, nem aceitam o acompanhamento. Aí você indicar uma leitura, ele não vai aderir, né? Então, isso aí, eu acredito que aceita aos poucos. A escrita, eu acho que ajuda um pouco, porque algumas pessoas não conseguem verbalizar, e aí elas, através de escritas, né, eu proponho muito isso para pacientes, assim, escrever o que está sentindo, escrever, se quiser levar para eu ler, pode levar, né, eles ficam à vontade, se não, eles leem no outro momento, porque aí, naquele outro momento, eles conseguem assimilar de uma outra forma esse pensamento, esse sentimento. Então, eu acho que escrever ajuda. O livro, ele costuma salvar a gente em vários momentos, né? Mas dependendo da situação, não adianta muito você indicar uma leitura. E tem que saber muito bem até o que indicar, né? Concordo, é muito importante ter essa orientação da indicação, pois a leitura é muito rica, tem muito material no mercado, tem muito material disponível. Então, para esse momento, pensando nessas pessoas, tem que ter um cuidado maior, um cuidado de pensar em orientar e receitar. Não sei se a palavra certa seria receitar, uma obra, né, uma literatura, talvez um poema, uma poesia, que ela se sinta confortada, que mude o ânimo dela, que ajude ela a entender o sentimento que ela está passando. Sim, Fernanda. Sim. E eu entendo também, eu concordo com a Jaqueline, né, quando ela diz que a escrita é importantíssima, né, algumas pessoas conseguem o alívio, né, conseguem colocar ali no papel o que estão sentindo, e a leitura, né, também concordo que pode ser um recurso terapêutico, mas nem para todos, né, porque os recursos terapêuticos, o manejo ali do trabalho, principalmente pessoas com depressão, pessoas com pensamentos suicidas, assim como em outros casos, é único, né? Então, nós temos ferramentas que vão funcionar, que vão ajudar certas pessoas e outras não vão, né? A pessoa não vai aceitar. Eu entendo que quando a gente consegue inserir a leitura, que a pessoa, né, nessas condições recebe bem a leitura, ela pode ser uma ferramenta importantíssima para compensar, muitas vezes, a falta de apoio social. Né, como, por exemplo, o leitor, né, uma pessoa com comportamento suicida, com pensamentos suicidas, costuma se isolar, né, esse é um dos sinais, é um dos fatores em pessoas com risco de suicídio, é o isolamento, e aí, às vezes, ele não consegue uma boa relação com as pessoas, e às vezes ele não sente que não encontra um apoio como ele queria, e a leitura pode ajudar a compensar isso em alguns casos. Porque fazendo aquela leitura daquela ficção, daquela história, daquele poema, ou até mesmo uma leitura autobiográfica, o leitor pode se identificar de alguma forma com aquela narrativa, com aquela situação, se sentir pertencente a alguma história, né? E aí tem que se ter esse cuidado que a Jaqueline disse, né, de saber o que indicar para o leitor, né? O que indicar para uma pessoa nessas condições. Antes, aconselhava nós profissionais, por exemplo, que se faça uma leitura antes para saber o que tem ali, né, se não tem nenhum elemento que possa servir como um fator de risco. Não havendo, e a pessoa aceitando bem a leitura, ela pode trazer também, além dessa identificação, né, com essa identificação, ele pode se sentir menos sozinho, né, e até ali aprender algumas técnicas ou algumas estratégias de enfrentamento no momento que ele está passando, de enfrentamento para a dor, né? Então, pode ser um recurso, sim, não para todos,
todos, né? Assim como nenhum recurso funciona para todo mundo, né? Cada sujeito tem que ser analisado e cuidado ali na sua subjetividade, mas pode sim, né? Principalmente ali quando o sujeito pode encontrar estratégias para lidar com o sofrimento, com a dor, com a situação. Ótimo. Eu acho que inicialmente, assim, nessa prevenção, né, uma escuta atenta, né, Franciele, é muito importante para você tentar entender o sujeito, né? E lembrar, eu gosto muito de trabalhar com listas, assim, vamos fazer listas do que é possível, vamos fazer listas das coisas que a gente consegue, das coisas que a gente não consegue, e tentar fazer ele pensando, né? Muitas vezes a pessoa com um pensamento suicida, em alguns momentos ela chega até a gente e já teve algumas tentativas. E com a fala de que continua querendo tentar. E aí, nesse caso, encaminhar para um psiquiatra, fazer acompanhamento médico, e em alguns casos fazer o acompanhamento terapêutico, porque essas pessoas nem conseguem ir até o médico sozinho, né? Sim. E o acompanhamento terapêutico é importante no sentido de você meio que emprestar o seu corpo. Você precisa de psiquiatra, não tem com quem ir, não quero ir, então eu vou com você. E aqui, né, no município, a gente acaba fazendo um pouco isso. E a gente percebe que só esse cuidado do estar junto da pessoa já ajuda, sabe? Ela já se sente importante, ela já vê uma motivação, ela já tem um reforço positivo ali naquele momento. É isso mesmo, Jaqueline. Esse apoio, tanto profissional quanto das pessoas próximas, né? Essa rede de apoio, pessoas que possam ajudar, porque, como você disse, às vezes a pessoa não tem força, não consegue nem ir ao médico sozinho. Isso é importantíssimo. Jaqueline, você podia dar algumas dicas de como criar essas listas? Essas listas vai de paciente para paciente, né? Por exemplo, eu posso pedir para fazer uma lista das coisas que faz feliz, para a pessoa se sentir valorizar o que tem naquele dia. Coisas que a gente dá conta hoje, coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu não gosto de fazer e sou obrigada a fazer, coisas que eu quero esquecer. Porque muitas vezes você traz para aquele momento uma coisa que a pessoa está dando uma importância tão gigantesca, e quando você traz para a realidade daquele dia, ela pensa e fala, não, por que eu estou sofrendo com isso? Por que isso está me causando tanto mal hoje? Então, assim, essa lista pode ser lista de gratidões, lista até mesmo de tristezas, né? Porque a gente pode sofrer uma tempestade a qualquer momento, né? Então, eu acho que tem 3 coisas que a gente precisa fazer. Trazer a consciência, né? Admitir que existe um problema, né? Saber que o sofrimento faz parte de todos os seres humanos, todo mundo, em algum momento, tem um sofrimento, e a gente aprender a ser gentil com a gente. Concordo, já que acho que no momento que a gente entende o que a gente está passando, nossos sentimentos, emoções, a gente consegue tomar decisões melhores, consegue até buscar uma ajuda profissional. Se a gente não sabe o que a gente está sentindo, muitas das vezes a gente não vai ter uma importância ou considerar pertinente a procura de um psicólogo, procura de uma equipe profissional. Isso. A gente precisa, não sei se a Franciele concorda comigo, mas eu acho que sim, a gente precisa, Fernanda, aprender a nomear as emoções, sim, sabe? Nomear o que a gente está sentindo, que fica mais leve, né? Tudo que a gente não consegue, tudo que a gente não dá conta, tentar colocar em palavras, se não faladas, escritas, né? Por que eu insisto na escrita? Porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de falar. Ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo. Depois, mais ou menos, quando voltou as retornadas das aulas, eu descobri um método, que agora, infelizmente, eu esqueci o nome, mas é basicamente uma lista de tarefas que você faz. Ao longo do seu dia, você desempenha algumas tarefas, como cozinhar, estudar, coisas básicas,
e na frente dessa tarefa você vai colocando carinhas. Carinha feliz, triste, com raiva, neutra. E eu fui colorindo essas carinhas, e no final do dia eu fazia tipo um somatório dessas carinhas, e eu conseguia perceber algo que eu não conseguia perceber antes dessa lista, das minhas emoções e sentimentos. Eu parava e falava, não, hoje eu acho que eu tive um dia alegre. Hoje eu pego e olho e falo, não, hoje foi um dia mais cansativo, não foi um dia alegre. Ah, não, hoje foi um dia alegre. Acho importantíssimo a gente saber reconhecer nossas emoções e entender elas. E fazer essas emoções comunicar com a nossa realidade, né? Isso. Verdade, Raquel. Podemos passar para a próxima pergunta ou vocês querem conversar mais sobre? Podemos. Então, a nossa terceira pergunta é: qual a importância de ações desenvolvidas pelos projetos que vocês atuam, participam, para a saúde mental da população? Bom, na questão, com relação à pesquisa das cartas, né, os sentidos existenciais manifestos em cartas suicidas foi uma pesquisa, né, nós fizemos inicialmente um projeto que virou pesquisa. Paralelo a ele, né, vamos dizer assim, filho dessa pesquisa, aí surgiu esse trabalho de prevenção ao suicídio e valorização da vida, que é o que eu faço, né, que é importante, eu considero que a maior importância desse projeto é a liberdade para poder falar sobre suicídio e, assim, quebrar esse tabu, né? A gente percebe que essa temática do suicídio vem ganhando espaço, nós temos conseguido falar sobre isso de forma mais leve, né, com mais clareza, mas ainda é um tabu, né? Muitas pessoas ainda têm dificuldade de falar, ainda têm dificuldade para ouvir, então, o nosso objetivo maior é tornar esse tema, né, de prevenção ao suicídio e valorização à vida acessível, né, para que as pessoas possam ouvir que é possível prevenir, que é possível pedir ajuda, que tem os recursos, né, e a partir daí orientar profissionais da saúde, pessoas que não atuam, vamos dizer assim, pessoas comuns, né, o cidadão comum, aquele familiar, aquele amigo que tem alguém que sofre com comportamento suicida, com pensamentos suicidas, orientar essas pessoas como fazer, como ajudar, né? Quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, o que eu posso fazer se eu identificar ali algum risco de suicídio. Então, orientar as pessoas o que fazer nesses casos, né? E a gente percebe que as pessoas geralmente ficam meio perdidas quando alguém vem falar sobre suicídio. Alguém vem falar, eu estou pensando em me matar, eu estou pensando em fazer algo contra mim. Geralmente, a primeira atitude ali das pessoas é, não, vira essa boca para lá, não fala isso não é o caminho, muda de assunto, e não deixa, às vezes, a pessoa falar, porque não sabe lidar com aquilo. Então, a gente considera que é importante falar, né, sobre prevenção, falar sobre valorização da vida, para orientar as pessoas a como proceder, né, não precisa calar uma pessoa que está sofrendo, né, a gente sabe, as pesquisas já mostram isso, que calar essas pessoas é pior, né? Que a pessoa precisa falar, ela precisa ou escrever, como a Jaqueline falou, né? É preciso colocar essas emoções para fora para que ela consiga compreender melhor, né? Então, o nosso público, geralmente, né, são pessoas que não são da área da saúde, não são psicólogos, né? A população mesmo, geral, nós vamos nas empresas, em escolas, né, com um trabalho voltado para os adolescentes. Agora, né, nesse momento de pandemia, são as lives em redes sociais que não são específicas para profissionais da saúde. Então, é orientar mesmo a população a importância de se falar e de prevenir suicídios. É um tema bem complexo, né, Franciele? Sim. E difícil, porque dependendo do que é falado, alguns podem entender como incentivo, outros entendem de outra forma. Quando pedem para falar sobre suicídio em escola, né, para adolescente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Sim. Porque eles já estão com várias questões, alguns sofrendo de ansiedade. E aí, quando essa questão da pessoa falar que quer se matar,
tem que ter muito cuidado com a fala, né? Com o que a pessoa fala nesse momento. Porque tem gente que fala, isso é espiritual, isso é bobagem, é para chamar frescura. atenção, isso. E aí, isso é tudo que a pessoa não precisa ouvir, né? Exatamente. Esses preconceitos, né, esses estigmas em torno do assunto, que precisam ser quebrados, né? Porque, como você falou, classifica ali, já tem as classificações, né? Leva para o lado religioso, ou é frescura para chamar atenção. Então, já tem ali as classificações que não ajudam em nada, pelo contrário, né? Prejudicam. Então, o nosso trabalho é de orientar mesmo a população com relação a essas questões. Ficam rótulos, né? Aquele ali quer se matar, é um fraco, ele não dá conta da vida, enfim, a pessoa acaba trazendo mais sofrimento, né? Isso. Aumenta, né? Intensifica um sofrimento que já é grande o bastante. E é um longo caminho, né? A pessoa que está com essa ideia suicida, ela percorre um longo caminho, né? Para sair disso, né? Eu falo que é cavar um caminho de volta aí. E esse caminho, ele só vai virar caminho quando ela conseguir passar por ele. Isso. Né? Só quando ela conseguir ir nomeando ali as emoções, os sentimentos, as angústias, as frustrações, porque quem não tem? É verdade. Vocês acreditam que ainda é um tabu falar suicídio? Sim, é um tabu, assim como falar da morte é um tabu, falar do sexo é um tabu, né? A gente, quando o assunto é morte, quando o assunto é suicídio, quando o assunto é sexo, fica todo mundo cheio de dedos, né? Assim, o que eu posso falar, o que eu não posso, e, enfim, é muito difícil. E, às vezes, a pessoa vai apresentando pequenos sinais, né? Sim. Ainda é um tabu, né? E, principalmente, ainda tem em torno dessa questão do suicídio um mito. Né? Quem ouvir sobre suicídio, se eu falar com responsabilidade, né? Como adolescentes, aí sim, nós podemos criar ali gatilhos, mas com cuidado, com respeito, sim. Não pelo número de suicídio, né? Não ativa. Pelo contrário, dá uma certa abertura para a pessoa se abrir, para a pessoa procurar ajuda. Importante, né? Se passa suicídio, um exemplo, em uma empresa, ou até você percebe alguém da família, é importante procurar um profissional capacitado, buscar orientação, buscar conhecimento, né, de como falar, não é falar com muito cuidado, muito, né, como a gente tem, algo ali muito minucioso. Precisamos quebrar esse mesmo, porque sobre suicídio cria mais estigmas do assunto que pioram, que prejudicam mais ainda. E para falar desse, por exemplo, não tem história, e aí eu preciso primeiro casos, saber por quê, né? O que aconteceu, qual o social familiar, tentar entender um pouco aquela e a história, né? O que está levando a ela, tinha até as mídias e essas campanhas amarelo, ainda é pouco divulgado, e ainda se mistura o amarelo da Polícia Militar, que é o da prevenção do acidente de trânsito,
Então, se fala muito na prevenção de acidente de trânsito, o suicídio fica ali um pouco mais, assim, com esse eu acho que é o mesmo, sabe? Não vamos falar do assunto, deixar esse assunto que aí vai ser mais fácil, né? Não encarar de frente um problema que é nacional, né? No Brasil, são muitos casos. A última vez que eu vi uma pesquisa, a cidade de, parece que Campinas, que era campeã em casos de suicídio, e Itabira, que é Minas Gerais, também estava em segundo lugar. E aí estavam fazendo um estudo, porque, né, para tentar entender por que tanto suicídio em Itabira. Então, mas fica assim, sempre, quem fala muito de suicídio são os especialistas em saúde mental, né? Os outros médicos, e até assim, eu percebo que até em alguns pronto-socorro, tem aquele estigma da fala, né? Vem de novo, meu Deus, tentou de novo, por que não morre logo? Sabe, assim, a gente escuta ainda umas crueldades nesse sentido. Sim, eu já ouvi vários relatos, né? E nós sabemos da realidade de pessoas que quando vão a um posto de saúde, a um serviço de saúde, o motivo é tentativa de suicídio, chegam a não ser bem tratadas, né? É como se você buscou isso, né? Você está aqui porque você quer estar aqui. E não é, né? É muito importante a gente ter essa consciência de que a pessoa com pensamentos, comportamentos suicidas, com tentativas de suicídio, está sofrendo. Né? Suicídio não é simplesmente uma decisão, eu vou me matar, vou morrer. Né? Isso é decorrente de vários fatores. É uma dor, né? É uma angústia, né? Eu não sei se vale muito citar, mas Judas, né, suicidou. Eu não sei se assim dá para misturar, mas um exemplo. E Judas suicidou, porque tem gente que fala que é falta de Deus, né? Judas era amigo de Deus, tinha um relacionamento com Deus, né? E ele suicidou por quê? Foi falta de Deus? Né? Por que essa fala que é falta de Deus? Quando eu ouço uma pessoa falar isso, é falta de Deus, me dá até um frio na espinha, sabe? Porque, gente, a gente não sabe o que aquela pessoa estava... Ele não deu conta daquela dor, daquela angústia, estava adoecido. Uma coisa que é unânime, né, entre os especialistas, suicídio primeiro, que o suicídio é um fenômeno multifatorial, né? Então, assim, são vários fatores que vão ocorrendo na vida da pessoa, às vezes desde a infância, que vão colocando ela nessa situação de fragilidade psíquica, né, de sofrimento intenso. E uma outra questão é que, na maioria dos casos de suicídio, é claro que a gente não generaliza, suicídio também é um tema que não cabe generalizar, né? A gente não pode dizer que todos os suicídios, mas que na maioria dos casos, a pessoa não busca ali, de fato, morrer ou pôr fim à própria vida. O que ela busca é pôr fim em uma situação de sofrimento que se tornou insuportável, né? E isso foi uma das coisas que nós conseguimos comprovar nas nossas cartas analisadas, né? Mas quase 80% das cartas traziam uma narrativa de sofrimento, né? Tinham ali uma dor, né? Um sofrimento que se tornou intenso, né? Insuportável, e a pessoa começou a perceber na morte uma saída para lidar com aquilo. E é por isso que é importante a gente conhecer mais sobre suicídio, justamente para ajudar essas pessoas a encontrarem outras possibilidades para lidar com as situações de sofrimento, né? Para ajudá-las a perceber que a morte não é a melhor saída, não é a única saída, né? Por mais que naquele momento a pessoa só contemple a morte como uma saída, nós, profissionais, as pessoas que estão próximas, né, é que devemos ajudar essa pessoa a encontrar outras possibilidades, outras formas para lidar com aquilo. O Mário Sérgio Cortella fala que é uma solução definitiva para um problema passageiro, né? Isso. E é verdade, porque a gente sabe que vai passar, mas o que a gente precisa é conseguir fazer, ou acredite, tenha forças para passar por esse sofrimento, por essa fase difícil, né? Isso mesmo.
exatamente. Muito importante, Jaqueline, que você comentou, nessa questão que a pessoa não está querendo tirar a própria vida, ela está querendo apenas se livrar, acabar com uma dor que ela está sentindo, que ela não consegue lidar com essa dor, e muitas vezes essa dor é uma dor que começa desde a da infância e que vai só aumentando. Tem vários, muito bem colocado, é multifatorial, são vários fatores que podem ajudar, o termo nem seria ajudar, né? Contribuir, né, para o aumento do sofrimento. Exatamente. Vai somatizando, né? Exatamente, Jaque. Então, como ajudar e onde encontrar ajuda para uma pessoa que apresenta um comportamento suicida? Bom, né, o que a gente costuma dizer, assim, que a ajuda profissional, a busca de um profissional da saúde, né, seja um psicólogo, seja um médico, psiquiatra, é importantíssima, né? Nós não podemos abrir mão disso. Mas, para além disso, né, o que primeiro é como ajudar, né? Como que as pessoas que estão próximas podem ajudar uma pessoa com comportamentos suicidas ou pessoa que apresenta sinais de suicídio com risco de suicídio, né? A primeira coisa que eu costumo dizer assim, porque é muito comum nas palestras as pessoas virem me perguntar, né? Essa pergunta sempre surge, né? Mas o que eu falo para uma pessoa assim? O que eu falo para uma pessoa que vem me falar que está sofrendo, ou que pensa em suicídio, ou que vai dando os sinais? Né? A gente precisa ter muito cuidado, porque essa é uma conversa. A Karen Scavacini, do Instituto Vitaleri, né, ela já fala isso, que é um instituto que trabalha com prevenção e pós-venção do suicídio. Essa conversa com uma pessoa em sofrimento precisa ser uma conversa que a gente tem que ter, de fato, mais ouvido do que boca. A gente não precisa se preocupar tanto com o que vai falar, ter aquela pressa de trazer as respostas para essa pessoa, né? Mas a preocupação inicial, né, até a Jaqueline já disse aqui hoje, é em ouvir, em fazer uma escuta, em compreender o que está acontecendo, né? O que essa pessoa está sentindo, o que está causando todo esse sofrimento, por que todo esse sofrimento. E aí eu costumo dizer que tem que ser uma escuta acolhedora, né? E o que é uma escuta acolhedora? É uma escuta que psicólogo adora falar de empatia, né? E é de fato isso, uma escuta empática, né? Você saber ouvir o outro com respeito, né? Com atenção, sem minimizar aquele sofrimento, porque às vezes as pessoas falam assim, mas está sofrendo por causa disso, né? Minimizando ali o sofrimento. Sim, está sofrendo por causa disso, né? Situações que às vezes para mim podem ser tranquilas, eu consigo lidar de forma tranquila, para o outro pode ser devastador. Assim como existem situações que o outro lida, né, ali de forma clara, simples, para mim é mais difícil de lidar, né? Eu tenho mais dificuldade com isso. Então, não minimizar o sofrimento do outro é importantíssimo para essa escuta acolhedora, né? É saber entender, ouvir sem deboche, né? Sem piadinha, sem brincar, sem preconceito, e principalmente, né, sem trazer soluções prontas ali para o problema do outro. As pessoas têm muito costume, quando eu falei, né, anteriormente, que nós somos aquelas pessoas que vão responsáveis de alguma forma para ajudar uma pessoa a encontrar outras possibilidades para lidar com certas situações, não é trazer soluções prontas, não é trazer a resolução dos problemas. Porque muitas vezes, quando a gente chega a trazer ali, não, esse problema é simples de resolver, faz isso, às vezes a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas ela não dá conta de fazer. E quando eu chego ali com as respostas prontas, eu faço tudo parecer tão fácil, que a pessoa olha e fala assim, é tudo muito fácil, só eu que não consigo. E aí eu coloco a pessoa numa situação de sofrimento ainda maior, porque aí vem a sensação de fracasso, a sensação de inutilidade, só eu não consigo, só eu não posso resolver isso. Então, ter muito cuidado, né? Fazer essa escuta, ouvir e perguntar para o outro, como eu posso te ajudar? Né? O que eu posso fazer por você? E tentar ajudar a pessoa a encontrar as formas dela para lidar com aquilo. Né? Se oferecer para ir com ela ao psicólogo, né? Não é sugerir, mandar, né? Vai procurar um psicólogo ali de forma depreciativa até, né? Mas é sugerir, eu vou com você se você quiser, se você tiver vergonha, não se sentir à vontade, né? Essas pequenas ações que a gente vai fazendo de ouvir, né? De perguntar ao outro como eu posso te ajudar, o que pode ser feito, de me colocar à disposição verdadeiramente ali para a pessoa,
fazem uma diferença que a gente não tem noção, né? Ajuda a pessoa a acalmar naquele momento para encontrar soluções, né? Essas são, vamos dizer assim, as ações básicas, né? O básico para se ajudar. E procurar ajuda profissional é importantíssimo. E é importante falar para vocês também do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG, né, que trabalha com prevenção ao suicídio. O número de CVV é 188, ligação gratuita, funciona 7 dias por semana, né, 24 horas por dia, então o tempo todo. E como que funciona o CVV? Os voluntários, né, recebem um tratamento, todas as pessoas que trabalham no CVV são voluntários, e as pessoas ligam para lá, 188, ou acessam as redes sociais do CVV, para desabafar, para conversar. E o voluntário ali, que recebeu um treinamento, vai ouvir essa pessoa, né, de forma acolhedora. Essa escuta empática, essa escuta acolhedora, isso é importante dizer, não é uma escuta só de profissionais da saúde, não é um privilégio de psicólogo, não é só o psicólogo que consegue fazer esse tipo de escuta. Todos nós podemos aprender, né, a ouvir de forma acolhedora. O psicólogo vai ter ferramentas, né, para fazer uma análise, uma escuta diferente, é profissional o trabalho, né, mas essa primeira escuta para ajudar o sujeito, nós podemos fazer, né, as pessoas fora do consultório podem fazer. E o CVV é isso. O CVV não substitui, né, a ajuda profissional, mas funciona como um paliativo para esses momentos de crise. As pessoas ligam, desabafam e são ali ouvidas, né, pelo voluntário ali que atende a ligação. Além, né, dos postos de saúde, CAPs, todos esses recursos que nós temos, é muito importante procurar um psicólogo e psiquiatra, né? E eu acredito que a Jaqueline vai ter muito, né, mais lugares para indicar e contribuir. Ótimo, Franciele. Eu não tinha conhecimento que o CVV, ele atendia também pelas redes sociais. Acho que foi muito bom você ter pontuado isso, que talvez seja um conhecimento um pouco restrito, as pessoas ficam pensando que só é pelo telefone, né, pelo número. Tem o chat também, você entra no site do CVV, tem lá o lugar do chat, sabe? Então, as pessoas podem entrar em contato com o CVV de diversas formas, né? Agora você me lembrou que na Netflix, e tem outras plataformas também, se não me engano, no Instagram, que na Netflix, quando você assiste aquela série Os 13 Porquês, aparece uma opção para você entrar em contato. Sim, sim. Na verdade, essa opção foi colocada depois, né? Quando a série foi lançada e devido a várias críticas, né? Que nós que trabalhamos com prevenção do suicídio fizemos a série, então foi colocado esse recurso, né? Para que as pessoas que se sentissem de alguma forma impactadas pela série tivessem como procurar ajuda de alguma forma. Eu perdi que a minha conexão caiu, Franciele. De qual série que você está falando? A Fernanda que citou a série Os 13 Porquês, né? É porque eu falei do Centro de Valorização da Vida, né, do CVV, do trabalho do CVV, e aí ela lembrou que, inclusive, a série, no final, né, disponibiliza ali onde procurar ajuda, esses recursos. Eu comecei a ver a série, eu achei muito pesado. Nós que, como eu falei, Fernanda, nós que trabalhamos com prevenção ao suicídio, nós fizemos várias críticas à série, né? Eu, inclusive, não recomendo a série, né? Eu também não acho que todas as pessoas deem conta de assistir, mas eu acho que em alguns pontos ela foi relevante, né? Inclusive para ampliar essa discussão sobre tantos temas que ela traz, inclusive o suicídio. Então, ela foi relevante por esse motivo, mas há de se ter cuidado com quem assiste ou para quem a gente indica. Né? Na verdade, quem vai assistir tem que estar com a cabeça bem, bem focada em tentar pontuar as coisas positivas da série, né? A questão do bullying, a questão daquelas brincadeiras que parecem brincadeiras, né? Dentro do contexto escolar, né? Sim. Então, eu também eu prefiro não sugerir, sabe?
A Fernanda perguntou, Jaqueline, sobre os lugares, né? Onde e como ajudar uma pessoa, onde procurar ajuda. E aí eu citei a forma, né, das pessoas ajudarem, e citei o CVV. Você tem algum conhecimento de algum outros lugares, outros recursos? Não. Aqui é só o CVV mesmo, né? Porque ele é nacional, né? Sim. E a gente tenta, assim, normalmente, quando chega até a gente, encaminhado por um médico ou por algum familiar ou através do CRAS, a gente a gente encaminha para o CAPES, né? Se for um caso muito grave, e depois a gente faz o acompanhamento junto. Mas uma coisa que você falou, que eu faço muito aqui, quem conhece o meu trabalho sabe, é acompanhar o paciente individualmente, quando ele não quer ir sozinho, quando eu percebo que ele tem uma certa resistência, aí eu me coloco à disposição para ir, para levar. Isso faz com que eles se sintam mais seguros, importantes, né? E aí, isso é muito gratificante para mim como profissional. Normalmente, quando chega alguém com uma fala que ainda não foi ao médico, não está medicado, e com uma fala de que quer se matar e que já tentou e não conseguiu, eu não deixo embora sem passar pelo médico do posto, que tem sempre um médico de plantão, sabe? Sim. Então, eu sempre desço, converso com o médico, pergunto se a pessoa quer que eu acompanhe na consulta, mas eu não deixo embora com aquele pensamento e sem uma medicação, porque em muitos casos, né, um medicamento é necessário. Sim. Né, não tem jeito. Então, assim, a gente estende a mão, né? Mas eu percebo que em muitos casos também, parece que muita gente tem dificuldade em receber essa ajuda, né? Sim. E a gente precisa. Eu acho que por as pessoas não saberem como ajudar, acaba que o próprio paciente, ele também se sente fragilizado, ele entende que também não tem como ser ajudado. Sim. E aí fica, às vezes, com vergonha de pedir ajuda, né? Tem muita gente que tem preconceito ainda com psicólogo, psiquiatra, né? E aí a pessoa também não sabe como pedir ajuda, acha que não tem jeito. Por isso que é importante, né, quebrar esses tabus. E levantar sempre essas discussões. No chat do Facebook, a gente tem uma pergunta da professora Carla Rona, que é: como trabalhar a família neste contexto? Sim, isso é importante, né? Principalmente se for um caso de criança, adolescente, né, que depende ali 100% da família. Eu já tive conhecimento, já atendi casos em que a pessoa não tinha uma rede de apoio, que a família não era uma rede de apoio, né, não tinha uma família que ajudasse. Nesse caso, eu só estou completando a pergunta, assim, só para eu não esquecer de falar isso. Nesse caso, é importante nós encontrarmos outras redes de apoio, né, colegas de trabalho, de escola, amigos, quando a família não funciona como essa rede de apoio. E como trabalhar essa família, né? Primeiro, que uma família que lida com uma pessoa com risco de suicídio, seja adolescente, adulto, né? É muito difícil para a família também, porque geralmente a família se sente ali na obrigação de evitar o suicídio e se sente na frustração ou uma sensação de impotência quando a pessoa não melhora, né? Quando a pessoa não quer ajuda, não quer tomar medicação, não quer ir ao psicólogo, por exemplo. Então, é importante essa família também ser assistida, ajudada de alguma forma, procurar uma ajuda profissional também, ter redes de apoio para ajudar, porque a família né, eu estou pensando numa família funcional, né, é ali quem vai ajudar o sujeito, né, são os membros daquela família que vão segurar ali o sujeito, principalmente nos momentos de crise. Então, é muito importante essa família buscar orientação com o profissional, né, converse com a pessoa, vá, sempre peça orientações, né, como proceder, como ajudar, né, cada caso é um caso. Existem casos em que a família vai ser
assim, a forma como a família vai conduzir vai ser determinante. Em outros casos, ainda que a família seja presente, seja funcional, a família não vai ter tanta influência assim, né, no sujeito, no comportamento dele. Então, é importante avaliar cada caso, e é muito importante que a família também busque, além da orientação, né, de como proceder, busque ajuda também, né, se de repente estiver muito difícil lidar com aquilo, e aquela situação de ter alguém na família, nessas condições, estiver causando sofrimento, busque ajuda, né, busque pessoas para conversar, profissionais também para ajudar, isso é importantíssimo, porque a gente sabe da realidade, né, é muito difícil isso. Você lidar com esse risco de perder alguém para o suicídio. Demanda muita paciência, muito cuidado, né, muito afeto. Às vezes a pessoa tem que ficar ali perto, porque a pessoa tem um risco claro de suicídio e não pode ser deixada sozinha. Então é importante que a família também seja assistida de alguma forma. A família acaba adoecendo junto, né? Isso, corre esse risco, né? Em alguns casos, no primeiro momento, tem a negação, né? De não aceitar que aquela pessoa está com esse problema e está doente e precisa de ajuda. Aí, você fazer a família entender que a pessoa precisa dessa ajuda nesse momento é difícil, né? Sim. A família tem que estar disposta, né, a entender que aquilo é mais do que apenas para chamar atenção, mais do que frescura, mais do que falta de fé, falta de força de vontade, né, mais do que preguiça, porque a gente ouve muito, mas se ele quisesse, ele também podia tentar, ou ela não parece que não quer, né? Isso está além do querer do sujeito, né, do desejo, e a família também precisa entender isso. Ótimo. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a participação da Jaqueline, da Franciele. Vocês querem deixar alguma sugestão de livro, frase? Eu queria deixar a frase, né, do CVV, inclusive, que geralmente eu gosto de deixar essa frase para as pessoas, para que a gente tenha consciência disso, né, que precisamos falar sobre suicídio. As coisas não mudam se não falarmos sobre elas. Então, é falar sobre suicídio com responsabilidade, com cuidado, sem preconceito, sem achismo, né? Isso é importantíssimo. Para mudar essa realidade, né, a gente tem um número altíssimo de suicídios no Brasil e no mundo. A gente percebe um aumento significativo dos números de suicídio. E para mudar essa realidade, a gente precisa falar sobre suicídio com cuidado e com responsabilidade, né? Porque senão a gente não consegue mudar. O suicídio é um problema de saúde pública, né? E todo problema de saúde pública a gente trata e resolve com informação, né? Com orientação. Então, por isso que é tão importante buscar orientação e falar sobre suicídio. Eu vou deixar uma que é de um livro que se chama Enquanto Eu Respirar, a autora é Ana Michele Soares. Não há tempo a perder, não há sentimento a ser desperdiçado. Viver é prioridade. Então, assim, que a vida seja prioridade e que a gente fique atento a essas vidas próximas, né? Que quando a gente pergunte, oi, como você está? Você realmente esteja disposto a ouvir o que de fato está se passando com aquela pessoa, sem julgamento, sem rótulo, sem diminuir o sentimento, diminuir o sofrimento da pessoa. Ótimo. Então, o projeto de extensão Leitura e Saúde agradece a participação de todas. E esse foi o nosso podcast 01, Ler, Escutar e Viver.